Olá, querido amigo, querida amiga, que bom mais uma vez nos encontrarmos para estudar a Palavra de Deus. Fico grato ao Senhor por essa oportunidade. Nós estamos estudando aqui sobre a importância do dia de repouso, mas nós precisamos compreender os detalhes desse dia conforme Deus revelou, não conforme o ser humano pensa. Aqui é somente Bíblia, é somente um claro assim diz o Senhor. Nós vamos ver isso a partir de agora. Obrigado por sua companhia e também por sua interação conosco quando você compartilha. Continue, tá bom? Vamos juntos. O serviço ao próximo honra o sábado de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer regra religiosa que desconsidera o sofrimento do próximo, que desconsidera a importância que o ser humano tem para com Deus, ela não pode vir de Deus. Não pode vir de Deus. Nunca foi plano de Deus que os seus filhos, os seus fiéis, desconsiderassem as pessoas que estão ao seu redor e o sofrimento delas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os judeus, eles tinham em alta conta o dia de sábado porque eles consideravam o sábado como o coração da lei de Deus. E de fato é muito importante esse dia. De fato é. Mas, veja, quando eles saíram de Babilônia, do cativeiro babilônico, e eles não desejando nunca mais que aquela punição fosse imposta sobre a nação, a punição de o exército inimigo tomar as suas terras e os riscarem do mapa, levando-os como cativos para as nações pagãs, eles nunca mais quiseram experimentar isso de novo, então eles decidiram fazer de tudo para que todos em Israel pudessem estritamente obedecer todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Eles escrevem um livro chamado Talmud Babilônico, e nesse livro eles é como se fosse um comentário, é como se fosse um livro de conselhos, de regras a respeito dos 10 mandamentos. Deus escreveu somente 10. Mas só sobre o dia de sábado, eles tinham 600 regras acerca do dia de sábado. Aqui a lição traz algumas. Amarrar ou desamarrar qualquer coisa, separar 2 fios, apagar uma fogueira, transportar um objeto entre um domínio privado e domínio público, ou transportar algo além da distância específica na esfera pública. Ah, meu amigo, e aí avolumavam-se as regras e as proibições do dia de sábado. Se você carregasse um lenço no dia de sábado, você seria condenado como transgressor. Então, só que eles mesmos eram desonestos para com as regras. Quando eles precisavam do lenço, eles davam um pontinho assim, costuravam o lenço na roupa, aí o lenço passava a ser parte do vestuário, aí não tinha problema nenhum. Quando eles precisavam, eles só quebravam aquela linha e usavam o lenço. Eles não cuspiam no dia de sábado na grama, porque, segundo eles, cuspir no dia de sábado era regar a planta e ela cresceria no sábado e aí estava caracterizada a transgressão. Que coisa terrível, né? Jesus, ele quebrou esse tipo de pensamento doentio a respeito desse dia. Deixa eu ler uma história para você. João 5, versículo 7 em diante nos diz assim, escute bem. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Você viu aqui que coisa terrível? Eles se preocupavam mais com a regra. Você não pode carregar o seu leito no dia de sábado. Hoje é sábado, você não pode fazer isso. Eles ignoraram
completamente o grande milagre que Deus fez por aquela pobre alma paralítica, tetraplégica, uma pessoa que tinha a vida amargurada, triste por viver daquele jeito. O Senhor vai lá e o liberta e dá a ele um milagre, a cura de uma doença e uma enfermidade física. Eles ignoram completamente e olham o indivíduo carregando o leito e o condenam por isso. E diz aqui o final do texto que eles perseguiam Jesus por fazer essas coisas no dia de sábado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ajudar as pessoas, aliviar os seus sofrimentos, abençoar o nosso semelhante, condiz com o espírito do sábado. Eu vou ler para você o que está lá em Isaías 58, 2 e 3, para você ver que a questão religiosa ela precisa ser entendida no contexto social. Escute bem, veja a própria palavra do Senhor ao falar sobre esse assunto. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Veja que nesse texto que um povo denominado como pecador e iníquo está fazendo uma pergunta para o Senhor. Nós jejuamos e tu não atentas para isso. Nós afligimos a nossa alma e tu não percebes. Que coisa, né? Olha só. E o Senhor Deus dá a resposta porque que ele não atenta para o seu jejum, não atenta para a sua religião meramente formal, porque eles fazem o seu próprio interesse, Quando você lê os versículos adiante, você percebe exatamente que eles desconsideravam o semelhante ao seu redor. Veja o verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Percebeu? Que coisa terrível, tá vendo? Eles realmente faziam tudo isso, procuravam a justiça, procurava Deus, não deixava de estar no templo, de salmodiar, de fazer suas orações, de fazer seus jejuns, estavam lá com bons religiosos. No entanto, quando se tratava do seu semelhante, do teu próximo, eles os maltratavam, exigia coisas que eles não podiam fazer, procuravam seu próprio interesse. Aí o Senhor: não ouvirei a sua voz. Não ouvirei a sua voz. E qual é o jejum que o Senhor espera que nós façamos? O verso seguinte nos diz: seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Percebeu aí? A religião de Cristo, meu amigo, é uma religião voltada para as pessoas. Não existe nada nesse mundo mais sagrado do que o ser humano. Foi por seres humanos que o Senhor Jesus veio. Jesus até lembrou seus discípulos: olha, vocês estão preocupados com o que vocês haverão de comer, ou beber, ou vestir? Veja as aves dos céus. Eles não colhem e nem plantam. Todavia, vosso Pai Celestial as alimenta. Vós valeis muito mais do que as aves. O Senhor Deus tem como prioridade a salvação e a segurança do ser humano. Por isso ele se tornou humano, para justamente salvar o ser humano. Meu querido amigo, minha querida amiga, não perca aqui a instrução da palavra de Deus. Quando Jesus curou aquele homem lá no sábado e permitiu que ele levasse, ele estava ensinando como que nós devemos guardar esse dia. O título da lição é: o serviço ao próximo honra o sábado de Deus. Se
nós desconsiderarmos a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, se nós não aliviarmos o sofrimento, quando nós temos a oportunidade no dia de sábado, nós fazemos-nos transgressores desse dia e estamos incorrendo no desagrado de Deus. Olhe para as pessoas e as ame. Olhe para elas e alivie os seus fardos. Tudo isso está em consonância com o dia de sábado. Que Deus te abençoe. É meu sincero desejo para você. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, é no nome sagrado de Jesus que agradecemos pelo exemplo do nosso Mestre Jesus, que no dia de sábado aliviava o sofrimento das pessoas. Ele não ganhava salário para isso e ele também não fazia por motivação financeira. Ele fazia por amor às pessoas que estavam ao seu redor. Senhor, nos ajude a entender definitivamente essa lição, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Meu sincero desejo de oração, aproveite bem o seu dia.